Olá, eu sou o Natan e hoje eu vim apresentar a entrega da fase 4, que é um modelo LSTM para previsão de valores relacionados a dados da Bolsa de Valores. Então, aqui está o primeiro entregável, né, do nosso projeto, que é o GitHub. Então, todos os nossos códigos, todos os nossos commits, eles estão documentados aqui. Então, toda a nossa documentação do projeto está no GitHub. Está dividido nessa estrutura, então a gente tem o app em si, onde está a API e tudo mais, e a gente tem um web app, que é uma aplicação visual que a gente fez para conseguir comunicar com essa API e ficar mais bonito para a apresentação. Então, dentro do nosso README, a gente tem a estrutura do nosso projeto, que é onde está o Flask, né, a nossa API, rodando. Temos o nosso modelo LSTM treinado, então ele foi treinado com base em 120 dados que a gente fez download, subiu e foi treinando e retreinando ele várias vezes até a gente conseguir atingir as métricas com qualidade. Os nossos dados financeiros para avaliação, então a gente faz o download desses dados, sobe eles em um CSV e aí a nossa API consome desse CSV para poder fazer tanto o treinamento foi consumido desse CSV quanto a própria API ela está consumindo. A gente não criou um banco de dados para essa aplicação. E aí o nosso WebDash ele faz essa chamada e ela tem os gráficos, enfim, aí eu vou apresentar o web para vocês. Pré-requisitos, então Python 3.8. O pip foi um pré-requisito, pelo menos no meu computador, deu alguns problemas porque eu não tinha o pip atualizado, então eu fiz o upgrade dele e deu tudo certo, então a gente colocou como pré-requisito. E opcional é o Docker, então toda a documentação Docker do projeto tá ok, a gente subiu isso também, tá lá dentro do nosso app. Então, se quiser fazer um up no Docker, também tá tudo certo para fazer. Então tá ok, esse entregável também. Eu apresento para vocês o código. Então a gente tem a execução local, né, para fazer o como fazer isso, então a clonagem do repositório, enfim, todo o passo a passo aqui. A questão da nossa API, qual é o payload, né, o JSON dela, então ele vai subir o ticker, que é o PTR4, por exemplo, da Petrobras.sa, e vai trazer como retorno para a gente a previsão do preço de fechamento. Então, nesse WebDash, a gente sobe qual é a ação que a gente quer monitorar e prever, e com base nisso ele faz o download internamente. Então, ele faz o download dos dados históricos daquela ação, passa esses dados pelo modelo, então ele passa por um pré-processamento de dados, passa esses dados pelo modelo e aí dá a predição para a gente. Então, ele dá a saída. Esse é o fluxo do nosso projeto. Aí o uso do nosso dash, então insira o ticker da ação, clique em prever e visualize a previsão da ação, as métricas do modelo que foi pedido, então aqui a gente colocou o erro médio absoluto e o erro médio quadrático, e o gráfico com o histórico de previsão de preços. Aqui, né, a nossa execução com o Docker, então a gente tem o nosso Compose, que está ali, fazendo tanto o Docker do WebDash quanto o Docker da API, então a gente subiu os dois. As nossas métricas, o que a gente está controlando e os avisos importantes para esse modelo. Então, o nosso modelo foi treinado com dados históricos até uma data fixa que foi ontem. E as nossas previsões futuras elas podem variar. Então, não é legal utilizar esses dados aqui ou esse modelo para realmente fazer compras de fato, né, na Bolsa de Valores ou prever valores para segurar ações. Ele é realmente um modelo didático. E aí os tickers com dados insuficientes eles retornam o modelo. Então ações novas que a gente não tem como prever, ele não trata, ele não trabalha. E aqui quem participou do projeto foi eu e o André Vicente. Então somos os autores desse projeto. Deixa eu apresentar a aplicação para vocês. Então a nossa aplicação é essa. A gente tem esse WebDash, previsão dos preços e ações com LSTM. Aqui embaixo ficam as métricas e aqui é o gráfico. Então eu vou pegar como modelo o Banco do Brasil. Aqui ele traz para a gente a previsão de fechamento, 22 e 27. Essa previsão de fechamento a gente tem os dados históricos que ele utilizou. E aqui a gente tem as métricas do modelo, o erro médio absoluto e o erro médio quadrático, baseado nos últimos 60 dados. Então, essa é o retorno aqui. E a gente tem o nosso tempo de resposta de 0,171 segundos da API. Está rodando local, então o tempo de resposta ia ser ótimo de qualquer forma. Porém, a gente está monitorando isso. Considerando que era um entregável, eu sei que esses itens eles deveriam estar em posições diferentes, mas
Como eram itens entregáveis projeto, eu optei por deixar tudo no mesmo layout aqui. E aí, para ser utilizado em ambiente oficial, por exemplo, a gente tiraria, né? Então não apareceria essas métricas, ela ficaria em um outro ambiente. Mas para entrega a gente achou ok ou legal trazer dessa forma. Deixa eu pedir outra ação aqui para provar o funcionamento dela. Então, ptr4.sa. Aqui a gente tem os nossos dados históricos e a nossa previsão. Os modelos ok, tanto o erro médio absoluto quanto o quadrático ok, o tempo de resposta também 0,5 está ok. Deixa eu pegar outra ação. GGBR4. Aqui mostra a previsão, então a gente tem ainda acompanhando o gráfico aqui para mostrar que a previsão está alinhada, né, com a realidade. E aqui as nossas métricas. Deixa eu passar um pouquinho da aplicação em si para vocês. Então essa é a nossa estrutura. Aqui tem o nosso Docker Compose, que é o que eu comentei. Aqui tem os dados, tanto, né, como que vai funcionar, e aqui dentro do Predict... Aqui, ó, Dockerfile do app, então a gente tem a parte da API, e aqui no Web App a gente tem o Dockerfile dela, que é a parte do Web App, né, do nosso Web Dash. Então, só para documentar, foram feitos os dois Dockerfiles. A nossa API, basicamente, ela recebe um post com os dados do ticker. Ele pega esses dados, faz o download do ticker pelo iFinance, salva esses dados em CSV, a nossa sequência, o nosso tamanho são os últimos 120 dias, faz esse download, salva no nosso arquivo CSV que está aqui em Data. Esse arquivo CSV ele é passado por um pré-processamento pelo nosso scaler, que também está aqui. Então, em Models a gente tem o nosso scaler e o LSTM, e também temos o nosso pré-processamento, que é o datascalet.npi. Ele passa por esse pré-processamento, passa pelo LSTM model.h5, então o nosso modelo treinado, e a saída ele retorna informando qual é o valor predito. Então, aqui a gente tem algumas regrinhas, por exemplo, se nenhum dado foi encontrado por ticker, às vezes o ticker está errado, ele dá esse retorno. Se teve erro no processamento de dados, para a gente conseguir entender o que está acontecendo. E também se tem dados suficientes para previsão, por exemplo, uma ação nova. Então a gente consegue controlar isso aqui também. Beleza. O nosso treinamento... Deixa eu voltar aqui. Então, o nosso treinamento é o que eu comentei, as nossas configurações, o tamanho dele, né, dos dados que a gente utilizar, a quantidade de linhas foram 120 linhas. Ele está com o nosso data path aqui, que é o datascalet.npi, e temos o nosso model path, que é o próprio LST Model 5, que é onde está de fato o nosso modelo treinado, aqui em Models. Aqui fazemos todo o nosso callback para calcular o erro médio absoluto e o erro médio quadrático após cada época. Então, conforme o treinamento foi acontecendo, eu fui verificando como é que estavam esses valores para verificar se estava overfitando ou não, para ajustando o nosso modelo. Aqui ele divide os dados de treino e teste e ele faz o nosso treinamento. No final, ele faz o nosso model save, que entrega para a gente o nosso modelo treinado. Esse é o código. Esses códigos todos eles vão estar no GitHub. E esse é o nosso projeto finalizado, disponível à entrega. Então, esses são os nossos gráficos, são os nossos entregáveis. Podem ficar à vontade para testar, podem ficar à vontade para verificar e propor melhorias. Agradeço o tempo de vocês em assistir. Muito obrigado.